Meu marido exigiu quartos separados para ter seu próprio espaço e privacidade, mas ficou chateado quando comecei a sair com amigos e viver minha própria vida. Quando confrontei sobre o verdadeiro motivo de querer distância, descobri que ele havia mentido para mim o tempo todo em que moramos na mesma casa. Há cerca de 3 anos, meu marido Thomas, 36, veio até mim com o que chamou de um pedido razoável. Ele disse que precisava do próprio quarto. Explicou que valorizava seu espaço pessoal e queria um lugar onde pudesse ficar sozinho sem que ninguém o incomodasse. Disse que dividir um quarto o fazia se sentir sufocado e que precisava de um lugar para se refugiar quando quisesse privacidade. Eu não entendi aquilo. Estávamos juntos havia 9 anos e casados há 5. Não temos filhos e concordamos desde cedo que não queríamos ter. Compartilhamos o quarto por 6 anos sem nenhum problema que eu soubesse. Perguntei se havia algo errado no relacionamento. Ele disse que não e que aquilo não tinha nada a ver conosco. Que era apenas sobre ele precisar de espaço para respirar e ser ele mesmo sem ninguém observando. Eu disse que não me sentia confortável com esse arranjo. Quartos separados pareciam algo que pessoas faziam quando o casamento estava desmoronando. Ele ficou na defensiva e disse que eu estava sendo controladora. Afirmou que casais saudáveis podiam ter arranjos de sono separados e que eu estava transformando aquilo em algo que não era. Ele continuou trazendo o assunto a cada poucos dias por cerca de 2 semanas. Finalmente, ele me sentou e disse que aquilo não era negociável. Disse que ou teríamos quartos separados, ou ele precisaria reconsiderar o casamento. Essas foram as palavras exatas dele. Ele não gritou nem ficou com raiva. Apenas afirmou como um fato. Eu fiquei completamente desorientada. A ideia de ele ir embora era pior do que a ideia de quartos separados. Então concordei. Arrumamos o quarto de hóspedes como o quarto dele. Ele levou todas as suas coisas para lá, colocou uma fechadura na porta e disse que eu deveria bater antes de entrar. Estabelecemos algumas regras sobre como isso funcionaria. Ainda jantaríamos juntos pelo menos 4 vezes por semana. Passaríamos um dia inteiro juntos todo fim de semana. Alternaríamos entre os quartos para a intimidade, para que nenhum dos dois se tornasse um espaço proibido. Nos primeiros 6 meses, tudo parecia bem na superfície. Thomas passava a maior parte das noites no quarto dele. Dizia estar lendo ou trabalhando em projetos. Ele parecia contente, mas eu não. Eu passava a maioria das noites sozinha no nosso antigo quarto vendo televisão. Ouvia ele se mexendo do outro lado da parede. Às vezes eu batia na porta para ver se ele queria conversar ou assistir algo comigo. Ele geralmente dizia que estava ocupado. Comecei a perceber que o dia que deveríamos passar juntos no fim de semana estava ficando cada vez mais curto. Ele dizia que tinha coisas para resolver ou que estava cansado e precisava descansar no quarto dele. Nossos jantares ficaram mais silenciosos. Ele comia rápido e depois se retirava. Contei à minha irmã mais velha, Josie, 35, o que estava acontecendo. Ela disse que aquilo não era normal e que Thomas estava se afastando de mim. Disse que quartos separados eram aceitáveis se os dois quisessem, mas que isso parecia ele forçando distância. Ela sugeriu que eu começasse a fazer minhas próprias coisas em vez de ficar esperando ele querer passar tempo comigo. Por essa época, encontrei um antigo colega chamado Victor, 38, em uma cafeteria. Havíamos trabalhado juntos no meu emprego anterior há cerca de 4 anos. Conversamos e ele mencionou que fazia parte de um grupo de trilhas que se reunia todo sábado de manhã. Disse que eu deveria ir algum dia. Sempre gostei de fazer trilhas, mas Thomas nunca quis ir, então aceitei. Comecei a fazer trilhas com esse grupo todos os sábados. Havia cerca de 8 participantes fixos. Victor estava lá toda semana. Era fácil conversar com ele e ele me fazia rir. Depois das trilhas, alguns de nós tomávamos café da manhã juntos. Aquilo se tornou algo que eu realmente aguardava. Também entrei em um clube do livro que se reunia terça-feira, a cada 2 semanas. Me matriculei em uma aula de cerâmica às quintas-feiras. De repente, minha rotina estava cheia. Eu ficava fora de casa muito mais do que costumava. Thomas notou. Uma noite, ele saiu do quarto e perguntou para onde eu estava indo. Contei sobre a aula de cerâmica. Ele disse que eu parecia estar saindo muito ultimamente. Lembrei a ele que era ele quem queria espaço e que eu apenas estava encontrando maneiras de ocupar meu tempo. Ele não disse mais nada. O grupo de trilhas planejou uma viagem de camping no fim de semana, cerca de 8 meses depois de eu ter começado a participar. Seriam 2 noites nas montanhas. Contei a Thomas e disse que não estaria em casa naquele fim de semana. Ele perguntou por que eu queria acampar com estranhos. Eu disse que eles já não eram estranhos e que eu gostava da companhia deles. Ele pareceu incomodado, mas não tentou me impedir. A viagem foi ótima. Victor e eu conversamos bastante durante as caminhadas. Ele me contou sobre o divórcio 2 anos antes. Disse que a ex-esposa queria coisas diferentes e que os dois acabaram se distanciando. Ele perguntou sobre o meu casamento. Contei a ele sobre os quartos separados. Ele pareceu surpreso, mas não julgou. Apenas disse que aquilo soava solitário. Na última noite da viagem, ficamos acordados até tarde perto da fogueira depois que todo mundo já tinha ido para as barracas. Conversamos sobre tudo. Em algum momento ele colocou a mão sobre a minha. Eu não afastei. Nada além disso aconteceu, mas pensei naquele momento por vários dias. Quando voltei para casa, Thomas estava sentado na sala. Ele perguntou como tinha sido a viagem. Eu disse que tinha sido boa. Ele perguntou se conhecia alguém interessante. Eu disse que apenas o grupo de sempre. Ele assentiu e voltou para o quarto dele. Nos meses seguintes, minha amizade com Victor cresceu. Começamos a trocar mensagens ao longo do dia. Ele me mandava fotos das corridas matinais. Eu mandava fotos das peças de cerâmica que estava fazendo. Nos encontramos para tomar café algumas vezes fora do grupo de trilha. Uma tarde, fomos juntos a um museu. Começou a parecer mais do que amizade.
Contei a Josi sobre Vitor. Ela perguntou se eu tinha sentimentos por ele. Eu disse que não sabia. Ela disse que eu precisava descobrir o que queria porque eu ainda era casada. Disse que não era justo com Vitor ou com Thomas se eu estivesse alimentando expectativas. Thomas começou a reclamar mais nessa época. Disse que eu nunca estava em casa, que mal me via. Sugeriu que tirássemos férias juntos. Eu disse que já tinha usado meus dias de folga para viagem de camping e outro fim de semana que o Clube do Livro tinha planejado. Ele pareceu magoado. Disse que achava que ainda devíamos passar tempo juntos como casal. Lembrei a ele que foi ele quem quis quartos separados e espaço. Ele disse que isso não significava que queria que eu desaparecesse completamente. Ele começou a sair mais do quarto quando eu estava em casa. Sentava na sala enquanto eu preparava o jantar. Perguntava sobre meu dia. Sugeriu que assistíssemos filmes juntos. Uma vez, perguntou se podia ir comigo ao Clube do Livro. Eu disse que era um clube de mulheres e que ele não podia. Ele disse que parecia que eu tinha construído uma vida inteira que não incluía. Eu não soube o que responder. Vitor me chamou para jantar uma noite, não como amigos, mas como um encontro. Ele disse que tinha sentimentos por mim e queria ver onde aquilo poderia chegar. Disse que entendia que eu era casada e que respeitaria qualquer decisão minha. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Fiquei refletindo sobre isso por uma semana. Percebi que eu esperava ver Vitor mais do que esperava ver meu próprio marido. Percebi que me sentia mais confortável conversando com Vitor do que me sentia com Thomas havia anos. Percebi que em algum momento nos últimos 3 anos, eu tinha deixado de estar apaixonada pelo meu marido. Thomas tentou iniciar intimidade. Uma noite, já fazia quase 2 meses que não ficávamos juntos. Eu disse que estava cansada. Ele perguntou se havia algo errado. Eu disse que não. Ele voltou para o quarto dele. Ainda não contei a Thomas sobre Vitor. Ainda não fui ao encontro, mas sei que preciso tomar uma decisão em breve. Josi continua dizendo para eu simplesmente terminar o casamento. Ela diz, Thomas criou essa situação ao me afastar e agora precisa lidar com as consequências. Minhas amigas do Clube do Livro dizem a mesma coisa. Mas eu continuo pensando nos 9 anos que passamos juntos. Penso no fato de termos construído uma vida juntos, mesmo que não seja a vida que imaginei. Penso que talvez, se tentássemos consertar isso, poderia funcionar. Mas então me lembro de que ele me deu um ultimato 3 anos atrás e eu cedi porque tinha medo de perdê-lo. Agora não tenho certeza se ainda há algo a perder. Não sei se devo contar a ele sobre Vitor. Não sei se devo pedir o divórcio. Não sei se devo tentar salvar esse casamento. Só sei que não posso continuar do jeito que está. Atualização. Faz cerca de 3 semanas desde que escrevi meu post original. Muita coisa aconteceu e eu preciso colocar para fora. Primeiro, quero dizer que eu ainda me importava com Thomas quando escrevi aquele texto. Acho que eu estava tentando convencer a mim mesma de que meus sentimentos tinham acabado completamente, para que fosse mais fácil tomar uma decisão. Mas a verdade é mais complicada. Lembro do jeito como ele costumava fazer café para mim de manhã antes do trabalho. Lembro de como ele fazia vozes engraçadas quando jogávamos jogos de tabuleiro. Lembro da viagem que fizemos para a costa no nosso 2º aniversário e de como nos perdemos tentando encontrar um farol. Essas memórias ainda existem, mesmo que pareçam pertencer a uma versão diferente de nós. Mas eu também sei que não estou apaixonada por ele há muito tempo. Talvez desde que ele exigiu os quartos separados, talvez até antes disso, e eu só não queria admitir. Na última terça-feira, voltei da minha aula de cerâmica e Thomas estava me esperando na sala. Ele tinha preparado o jantar. Havia velas na mesa. Ele disse que queria conversar. Sentamos e ele começou dizendo que sabia que algo tinha mudado. Disse que conseguia sentir eu me afastando. Perguntou se havia outra pessoa. Eu não respondi de imediato. Pensei em mentir, mas estava tão cansada de fingir. Então eu disse a verdade. Disse que sim. Contei a ele sobre Vitor. Contei que não tínhamos feito nada físico, mas que eu tinha desenvolvido sentimentos por ele. Contei que Vitor tinha me chamado para um encontro e que eu estava pensando em aceitar. Thomas apenas me encarou. Depois perguntou há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Eu disse que cerca de 10 meses. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Disse que não acreditava que eu faria isso com ele. Disse que achou que estávamos trabalhando no nosso casamento. Perguntei de qual casamento ele estava falando. Disse que vivíamos como colegas de casa há 3 anos. Ele disse que aquilo não era justo. Disse que só tinha pedido um quarto próprio, não que eu o excluísse completamente. Lembrei que foi ele quem se trancou naquele quarto todas as noites. Lembrei que foi ele quem cancelou nossos planos repetidamente. Ele disse que eu deveria ter tentado mais para incluí-lo. Disse que eu deveria ter batido mais vezes na porta dele. Disse que eu deveria ter lutado por nós. Eu disse que tentei. Disse que bati na porta dele dezenas de vezes e ele dizia que estava ocupado. Disse que sugeri noites de encontro e ele dizia estar cansado demais. Disse que passei meses sentada sozinha no nosso quarto esperando ele voltar e ele nunca voltou. Ele disse que aquilo não era o que ele queria. Disse que só precisava de espaço para pensar e trabalhar nele mesmo. Perguntei no que ele estava trabalhando. Ele não soube responder. Então ele perguntou se eu ia deixá-lo por Vitor. Eu disse que não sabia. Ele perguntou o que poderia fazer para consertar aquilo. Perguntei se ele realmente queria consertar ou se só não queria ficar sozinho. Ele ficou calado. Depois de um longo silêncio, admitiu uma coisa. Ele disse que 3 anos atrás, quando pediu quartos separados, estava pensando em me deixar. Disse que se sentia preso no casamento e achou que ter o próprio espaço o ajudaria a descobrir o que queria. Disse que estava passando tempo em aplicativos de namoro apenas olhando perfis. Disse que nunca encontrou ninguém pessoalmente, mas conversou com algumas pessoas. Disse que depois de alguns meses decidiu que queria ficar no casamento. Mas quando percebeu isso, eu já estava começando a me afastar. Perguntei por que ele nunca me contou nada daquilo. Ele disse que não queria me machucar. Eu disse que o silêncio dele me machucou mais.
Disse que passei 3 anos achando que o problema era eu. Disse que pensei que ele queria espaço por algo de errado que eu fiz. Ele disse que nunca foi sobre mim. Disse que estava passando por algo e não sabia como lidar. Disse que deveria ter sido honesto desde o começo. Perguntei se ele ainda estava nos aplicativos. Ele disse que não. Disse que os deletou depois dos primeiros meses. Perguntei se ele chegou a encontrar alguém pessoalmente. Ele disse que não. Perguntei se era para eu simplesmente acreditar nisso. Ele disse que entendia porque eu não acreditaria. Conversamos por mais 3 horas. Ele chorou em certo momento. Disse que não queria me perder. Disse que tinha sido um idiota e que sabia disso agora. Disse que faria qualquer coisa para consertar. Disse que poderíamos voltar a dividir o quarto. Disse que poderíamos fazer terapia de casal. Disse que jogaria o celular fora, pediria demissão e se mudaria para outra cidade se fosse isso que eu quisesse. Eu disse que era tarde demais para tudo isso. Disse que já tinha começado a construir uma vida sem ele e que não queria voltar atrás. Ele perguntou sobre Vitor. Eu disse que não sabia o que aconteceria com Vitor, mas que minha decisão de ir embora não tinha a ver com ele. Tinha a ver com o fato de que Thomas e eu não éramos mais parceiros. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ele foi para o quarto e não saiu pelo resto da noite. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada. Agendei uma consulta para a semana seguinte. Também enviei uma mensagem para Vitor dizendo que precisava de um tempo antes de aceitar o encontro. Disse que estava me divorciando e precisava lidar com isso primeiro. Ele disse que entendia e que esperaria o tempo que fosse necessário. Thomas e eu estamos vivendo na mesma casa, mas nos evitando. Ele sai cedo para o trabalho e volta tarde. Eu faço o mesmo. Quando nos cruzamos, somos educados, mas distantes. Ele não tentou ter outra conversa séria. Acho que sabe que não adiantaria. Me encontrei com a advogada ontem. Ela disse que nosso divórcio deve ser simples, já que não temos filhos e ambos temos nossas próprias rendas. Disse que precisaríamos decidir o que fazer com a casa. Eu disse que não queria a casa. Disse que Thomas podia ficar com ela se quisesse. Ela disse que podíamos resolver os detalhes depois. Josi veio aqui ontem à noite. Trouxe vinho e comida. Sentamos na minha varanda e ela me deixou falar por 2 horas seguidas. Disse que estava orgulhosa de mim por finalmente me defender. Disse que Thomas vinha me tratando como uma opção em vez de prioridade e que eu merecia coisa melhor. Ela disse que o Vitor parecia uma boa pessoa, mas que eu deveria ir com calma antes de entrar em qualquer coisa nova. Eu disse que sim. Ainda não contei ao grupo de trilha sobre o divórcio. Também não contei ao clube do livro. Só contei para Josi e para o Vitor. Não sei quando vou contar para o resto. No momento estou apenas tentando passar cada dia. Sei que muita gente vai dizer que eu deveria ter deixado o Thomas há 3 anos, quando ele me deu aquele ultimato. Provavelmente estão certos, mas eu estava com medo. Eu tinha construído toda a minha vida adulta ao redor dele. A ideia de recomeçar parecia impossível. Agora recomeçar parece a única opção que faz sentido. Eu não odeio o Thomas. Acho que ele estava tão perdido quanto eu. Acho que ele tomou decisões egoístas, mas não acho que tenha tentado me machucar de propósito. Acho que nós dois permanecemos em um casamento que já deveria ter terminado há muito tempo porque estávamos confortáveis. Agora, nós dois vamos ter que descobrir como lidar com o desconforto por um tempo. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização. O divórcio está avançando. Thomas e eu ainda estamos morando na mesma casa, mas conseguimos organizar um sistema para não precisarmos nos ver muito. O advogado disse que devemos conseguir finalizar tudo nos próximos meses. Thomas concordou em ficar com a casa. Eu vou ficar com meu carro e minhas economias pessoais. Estamos dividindo a conta conjunta pela metade. Não há pensão, já que ambos trabalhamos e temos rendas semelhantes. É tudo muito limpo e profissional, o que é estranho considerando que passamos 9 anos juntos. Comecei a procurar meu próprio apartamento. Encontrei um lugar a cerca de 20 minutos do meu trabalho. É menor que a casa, mas tem boa iluminação e aceita animais. Tenho pensado em adotar um gato. Thomas era alérgico, então nunca tivemos um. Assinei o contrato na semana passada. Mudo em 3 semanas. Algo aconteceu no último fim de semana que eu preciso relatar. Fui ao grupo de trilha no sábado, como de costume. Vitor estava lá. Temos mantido as coisas amigáveis, mas sem forçar nada. Depois da trilha, a maior parte do grupo foi tomar café da manhã, como sempre fazemos. Eu estava sentada ao lado do Vitor quando uma mulher que eu nunca tinha visto se aproximou da mesa. Ela disse que se chamava Amanda, 29 anos, e que precisava falar comigo. Fiquei confusa. Vitor também ficou. Ela perguntou se podíamos conversar em particular. Eu disse que qualquer coisa que ela precisasse dizer, podia dizer ali mesmo. Ela disse que estava saindo com o Thomas há 1 ano e meio. Disse que eles se conheceram em um aplicativo de relacionamentos. Disse que o Thomas contou que estava separado e que o divórcio estava quase finalizado. Ela disse que recentemente descobriu que ainda morávamos juntos e ainda éramos legalmente casados. Ela disse que sentiu que precisava me contar o que estava acontecendo. Eu simplesmente fiquei sentada. Todos à mesa estavam nos olhando. Vitor colocou a mão no meu ombro. Perguntei a Amanda como ela me encontrou. Ela disse que o Thomas tinha mencionado o grupo de trilha e o meu primeiro nome. Disse que fez uma busca nas redes sociais e descobriu quem eu era. Disse que foi até a trilha esperando me encontrar. Pedi que ela se sentasse. Ela se sentou. Pedi que me contasse tudo. Ela disse que combinaram no aplicativo há cerca de 18 meses. Disse que o Thomas contou que estava separado há 6 meses e só aguardava a papelada terminar. Disse que começaram a sair regularmente. Disse que ele ia ao apartamento dela algumas vezes por semana. Disse que viajaram juntos. Disse que ele disse que amava e que já tinham conversado sobre morar juntos quando o divórcio fosse finalizado. Ela disse que há cerca de 2 semanas passou de carro em frente à nossa casa e viu o Thomas entrando na garagem. Disse que ficou curiosa e procurou os registros do imóvel online.
Disse que os dois nomes ainda estavam na escritura. Ela disse que confrontou Thomas. Ele admitiu que ainda estávamos morando juntos. Disse que era complicado e que ele estava resolvendo. Ela disse que terminou com ele naquela noite. Disse que ele continuou ligando e mandando mensagens, tentando explicar. Disse que ele contou que eu era quem queria o divórcio e que ele tinha tentado salvar o casamento. Ela disse que não acreditou e bloqueou o número dele. Perguntei por que ela estava me contando tudo isso. Ela disse que sentia que eu merecia saber. Disse que lamentava ter se envolvido com meu marido. Disse que se tivesse sabido a verdade desde o início, nunca teria saído com ele. Agradeci por ela ter me contado. Ela foi embora depois disso. O grupo ficou em silêncio. Então o Vitor perguntou se eu estava bem. Eu disse que não sabia. Levantei e fui embora. Sentei no carro no estacionamento por 20 minutos. Depois dirigi para casa. Thomas estava na sala assistindo TV. Entrei e joguei minhas chaves no balcão. Ele olhou para cima. Perguntei quem era Amanda. O rosto dele ficou pálido. Eu disse que ela tinha acabado de me contar tudo. Disse que eu sabia sobre o aplicativo. Sabia sobre as viagens. Sabia sobre tudo. Ele começou a tentar explicar. Disse que tudo começou antes de eu conhecer o Vitor. Disse que estava se sentindo sozinho. Disse que eu nunca estava em casa e que ele não sabia como falar comigo sobre isso. Disse que conhecer Amanda fez com que ele percebesse o quanto nós tínhamos nos afastado. Disse que tinha planejado me contar, mas não sabia como. Perguntei quantas outras havia. Ele disse que Amanda era a única com quem realmente tinha saído. Admitiu que tinha ido a alguns encontros iniciais com outras pessoas, mas que nada tinha acontecido. Disse que Amanda foi a única que se transformou em algo real. Perguntei quando ele planejava me contar. Ele disse que não sabia. Disse a ele que ele tinha mentido para mim por 1 ano e meio. Disse que ele me fez sentir como se eu fosse a única responsável por arruinar nosso casamento quando, na verdade, ele estava saindo com outra pessoa o tempo todo. Disse que ele me deu um ultimato há 3 anos sobre quartos separados e depois usou essa separação para agir pelas minhas costas. Ele disse que não era assim. Disse que os quartos separados não tinham a ver com a Amanda. Disse que na época ele realmente precisava de espaço. Disse que conhecer Amanda aconteceu depois. Disse que pretendia terminar com ela quando percebeu que queria consertar as coisas comigo. Perguntei quando ele percebeu isso. Ele disse que há cerca de 6 meses. Perguntei por que Amanda disse que eles estavam falando em morar juntos há 2 semanas. Ele não soube responder. Disse a ele que tinha terminado, que eu não queria ouvir mais desculpas. Fui para o nosso quarto e tranquei a porta. Ele bateu algumas vezes, mas eu não respondi. Eventualmente, ouvi ele ir para o quarto dele. Liguei para Josi. Contei tudo. Ela disse que estava indo para minha casa. Apareceu 30 minutos depois com uma bolsa para dormir. Disse ao Thomas que ia passar a noite lá e que ele não deveria me incomodar. Ele não discutiu. Josi dormiu no quarto de hóspedes que antes era do Thomas. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada e contei o que descobri. Ela disse que isso não mudava nada legalmente, já que já estávamos nos divorciando, mas que poderia ser útil se o Thomas tentasse prolongar o processo ou pedir mais no acordo. Eu disse que o Thomas não receberia nada além do que já tínhamos combinado. Não falei com o Thomas desde sábado. Agora é quinta-feira. Estamos na mesma casa, mas tenho ficado no meu quarto ou saído cedo para ir para a casa da Josi. Josi tem me checado todos os dias. Vitor mandou algumas mensagens perguntando se eu precisava de algo. Eu disse que só precisava de espaço. Olhei os registros de chamadas do telefone do Thomas pela nossa conta conjunta. Vi que ele estava mandando mensagens e ligando para o número da Amanda há mais de 1 ano. Vi ligações tarde da noite que duravam mais de 1 hora. Vi dezenas de mensagens enviadas enquanto eu estava no trabalho ou saindo com minhas amigas. Eu andava por aí achando que ele estava no quarto trabalhando em projetos ou lendo. Na verdade, ele estava falando com ela. Fico pensando em todas as vezes em que ele reclamou que eu nunca estava em casa. Todas as vezes em que ele agiu como se estivesse magoado porque eu passava tempo com o Vitor. Ele estava fazendo a mesma coisa. Estava fazendo pior, porque fazia isso o tempo todo e mentia sobre tudo. Pensei em ligar para Amanda para agradecer por me contar, mas decidi não fazer isso. Não a conheço e não quero continuar ligada a essa situação mais do que preciso. Ela fez a coisa certa ao me avisar. Isso já é suficiente. Me mudo para o meu novo apartamento em 2 semanas e meia. Mal posso esperar para sair desta casa. Mal posso esperar para parar de ver o rosto do Thomas toda vez que entro na cozinha. Mal posso esperar para recomeçar completamente. Atualização 3. Já faz 4 meses desde a última atualização. O divórcio está finalizado. Estou morando no meu novo apartamento há quase 3 meses. Adotei uma gata. O nome dela é Marge. Ela é laranja, barulhenta e dorme no meu rosto. Thomas tentou entrar em contato algumas vezes depois que me mudei. Mandou mensagens longas dizendo que sentia muito e que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Disse que nunca quis me machucar. Disse que estava passando por um momento difícil e fez escolhas ruins. Eu não respondi nenhuma das mensagens. Depois de cerca de 1 mês, ele parou de mandar. Josi o viu no supermercado algumas semanas atrás. Ela disse que ele parecia cansado. Disse que ele perguntou como eu estava. Ela disse que eu estava bem e que ele deveria me deixar em paz. Ela disse que ele assentiu e foi embora. Fiquei aliviada que ela o encontrou no lugar de eu mesma. Ainda estou indo ao grupo de trilha. Vitor e eu acabamos saindo naquele encontro. Foi legal, mas pareceu estranho. Saímos mais algumas vezes no mês seguinte, mas algo não encaixava. Acho que eu precisava de tempo só comigo mesma mais do que precisava de um relacionamento. Eu disse isso a ele. Ele disse que entendia. Disse que esperava que ainda pudéssemos ser amigos. Ainda fazemos trilhas juntos aos sábados e não é desconfortável. Acho que os dois sabíamos que o timing não era certo. Tenho passado muito tempo sozinha no meu apartamento. Leio mais do que li em anos.
Tenho cozinhado refeições de verdade em vez de só pedir comida. Tenho levado a Marge ao veterinário para as consultas dela e comprando brinquedos demais. Tenho aprendido a ficar sozinha sem sentir que preciso de outra pessoa para me completar. Meu clube do livro fez uma festa de divórcio para mim no mês passado. Eles me deram um bolo que dizia parabéns. Bebemos vinho e comemos queijo demais. Eles disseram que eu parecia mais leve. Uma delas disse que eu sorria mais agora. Eu não tinha percebido, mas talvez ela estivesse certa. Tenho pensado muito nos 3 anos em que o Thomas e eu vivemos em quartos separados. Tenho pensado em como deixei ele me convencer de que aquilo era normal. Tenho pensado em como fiquei porque tinha medo de ficar sozinha. Agora estou sozinha e não é assustador. É quieto e às vezes é solitário, mas é meu. Encontrei a Amanda por acaso há cerca de 2 semanas. Estávamos na mesma cafeteria. Ela me viu primeiro e veio até a minha mesa. Pediu desculpas de novo por tudo. Disse que não fazia ideia de que o Thomas mentia para ela o tempo todo. Eu disse que não era culpa dela. Disse que o Thomas mentiu para nós duas. Conversamos por alguns minutos. Ela disse que estava conhecendo alguém novo e que estava dando certo. Eu disse que ficava feliz por ela. Nos despedimos e foi isso. Não penso muito no Thomas hoje em dia. Quando penso não é com raiva. É mais como olhar para uma fotografia antiga de alguém que você costumava conhecer. Eu consigo lembrar como era amar ele, mas não consigo mais sentir isso de verdade. É só a memória de um sentimento. Não estou procurando um relacionamento agora. Não sei quando estarei pronta para isso. No momento estou focada no trabalho, nos meus amigos e na minha gata. Estou focada em construir uma vida que seja minha e que não dependa de mais ninguém. Não vou escrever mais atualizações depois desta. Minha história com o Thomas acabou. Estou começando um novo capítulo e ele não faz parte dele. Quis postar esta atualização final porque muitas pessoas acompanharam tudo e ofereceram apoio. Obrigada por isso. Ajudou mais do que vocês imaginam.